Ekran caminha com Nazan e aproveita para convidá-la para tomar um café. Hakan fala com Turkan sobre o seu relacionamento com Aika. Turkan diz que fica feliz por eles estarem juntos. Nazan pergunta a Ekran a que ele se dedica. Ekran diz que tinha uma empresa de logística, mas deixou nas mãos de outra pessoa. Depois de trabalhar sem parar, decidiu que é hora de viver. Eles conversam descontraídos. Ekran diz que tem um barco e gostaria que ela fosse a primeira a navegar dele. Nazan diz que está bem. Gulnaz diz a Nazi que a irmã do Irsan é uma bruxa, um pesadelo, e ela está tentando manter a calma pelo senhor Irsan. Nazi diz que com certeza a mãe saberá lidar com Zelira. Gulnaz diz que é claro que poderá. À noite, Bora diz a Karsu que deixará ela na casa da mãe dela e vai para o restaurante. Séria, Karsu diz que tudo bem. Bora pergunta por que ela está daquele jeito. Karsu diz que está tentando ficar bem, sente a falta dele. Bora diz que também sente a dela. Na casa de Phyllis, Zelira olha para todas com cara de entojo. Phyllis pergunta a Gulnaz o que está acontecendo com Zelira. Gulnaz diz que aquela é a cara dela. Phyllis diz a Gulnaz que Zelira lembra um pouco dela. Gulnaz diz para ela não falar isso. Elas sobreviverão aquela noite e depois ela vai ser encarregada da Zelira. Phyllis diz que também vai ser encarregada da Nazan e conta que hoje ela tomou um café com Ekran. Gulnaz diz que isso está ficando muito interessante. Aika fala para Karsu sobre a surpresa que preparou para Gulnaz. Temendo que seja surpresa, Karsu manda ela cancelar. Aika diz que queria dar um pouco de vida à noite. Eles usam uniformes. Karsu pergunta quando que vão chegar. Aika diz que a qualquer momento. Zelira diz a Phyllis que o casamento do irmão foi como um balde de água fria nela. Phyllis diz que a Gulnaz pensou a mesma coisa quando ela se casou com o irmão dela. Mas Gulnaz tem o seu lado bom, só é preciso vê-la com outros olhos. Zelira diz que não gostou nem um pouco da Gulnaz. Enquanto isso, Irsan e os amigos estão no restaurante de Hassan. Irsan agradece Hassan por tudo que preparou. Hassan diz que faria o que fosse para que a irmã seja feliz. As mulheres se divertem dançando na festa de Gulnaz. Nazan não quer dançar, dizendo que não sabe, mas Phyllis coloca todas para dançar. Já os homens se divertem comendo e ouvindo música. Depois, Irsan pergunta se não vão para a casa da noiva. Hakan pergunta para quê. Bora diz que é a tradição. Hassan diz que então irão. A campainha da casa de Phyllis toca. Aika diz que podem deixar que ela vá abrir a porta. Phyllis pergunta quem será se estão todas ali. Aika entra com 2 homens, faz cara de assustada e diz à tia que é a polícia. Preocupada, Phyllis pergunta o que aconteceu. Um dos rapazes diz que receberam uma denúncia por alteração à ordem pública. Phyllis diz que não fizeram nada de errado, avisou os vizinhos e eles disseram que não tinha problema. Um dos homens pede para Phyllis sentar. Aika coloca uma música no celular e começa a dançar junto com os strippers. As mulheres ficam surpresas. Os rapazes continuam dançando. Phyllis, Turkan, Karsu, Aika e Nazli se divertem. Um dos strippers puxa Nazan para a roda. Ela fica um pouco desconfortável, constrangida, mas logo se solta, aproveitando o momento com todas. Hassan chega com o noivo e os amigos. As mulheres ficam surpresas ao verem eles. Phyllis tenta se explicar para Hassan. Pasmo? Irsan diz. Gulnaz? Hakan diz. Aika? Bora diz. Mamãe? Nervoso, Hassan pergunta a Phyllis o que está acontecendo ali. Phyllis pergunta a Turkan o que está acontecendo. Turkan pergunta a Aika. E Aika pergunta a Karsu. Karsu diz. Senhora Nazan? Nazan diz para não meterem ela nisso. Phyllis diz que não fazia ideia daquilo, não sabe o que aconteceu. Nazan diz que também não. Elas a obrigaram. Hassan manda os rapazes irem embora agora mesmo. O stripper pergunta pelo seu dinheiro. Aika vai para junto de Hakan. Hakan chama os rapazes para pagá-los e eles vão embora. Nazan diz a Bora que aquilo foi ideia da Karsu. Karsu diz a Bora que é mentira. Também ficou sabendo em cima da hora. Bora diz à mãe que não achou ela entediada. Karsu diz que Nazan também estava se divertindo. Bora diz a Karsu que aquilo não faz dela inocente. Zelira diz a Irsan que ele deveria ter visto como a Gulnaz estava se divertindo. Gulnaz diz que o que Irsan deveria ter visto é como a irmã dele dançava.
Aika diz a Hakan que ela teve a ideia de levar os rapazes, mas que, por favor, ele pergunte por que ela fez isso. Hakan pergunta por quê. Aika diz que queria que aquela noite fosse inesquecível para Gulnaz e pediu à empresa que enviasse para elas um grupo de dança tradicional, mas parece que eles decidiram mandar para elas algo mais moderno. Hassan diz, e logo a noite das garotas se transformou em noite de pecado. Phyllis diz a Hassan que adora como ele brinca com as palavras. E a Nazan era a que estava se divertindo mais. Hassan pede a Deus para lhe dar paciência. No dia seguinte, Nazli conta para Omer o que aconteceu na festa da mãe. Omer diz que a Aika é realmente incrível e pergunta se hoje haverá outra festa. Nazli diz que não e pergunta por quê. Omer diz para saírem quando ele sair do trabalho. Nazli pergunta pelo outro trabalho dele. Omer diz que já deixou, terminou o que queria terminar. Aika pergunta a Hakan se ele não está com raiva por ontem à noite. Hakan diz que não. Karsu acorda, não encontra Bora. Liga para Aisu e pergunta se ele está em uma reunião. Aisu diz que o senhor Bora foi para Berlim e volta à tarde. Chateada, Karsu envia uma mensagem para Bora, dizendo que espera que ele aproveite Berlim, porque quando voltar, eles precisam conversar. O ex-marido de Kader liga para ela e diz que não vai deixar ela viver em paz. Kader fica assustado e pede para ele deixá-la. Dilavé está na cozinha, escuta e pergunta a ela o que está acontecendo. Com medo, Kader diz que não é nada. Nazan diz a Karsu que está achando ela um pouco tensa e pergunta se é porque o Bora está em Berlim. Karsu não gosta de saber que Nazan sabia onde Bora estava e ela não, mas finge, dizendo que já sabia. Kader e Dilavé estão na frente da casa de Phyllis quando o ex-marido dela chega. Kader fica muito assustada ao ver Mustafa. Mustafa pega a arma e atira nela, mas Dilavé se coloca na frente dela e o tiro acerta no ombro dele. Mustafa foge. Hassan e Phyllis escutam o barulho do tiro e vão ver o que aconteceu. Desesperada, Kader diz a Hassan que foi o Mustafa. Phyllis vai chamar uma ambulância. Hassan diz para Dilavé não ousar a deixar, é como um filho para ele. No hospital, Kader dá sua declaração para a polícia. O médico informa a Hassan e Phyllis que eles não precisam se preocupar. Dilavé está bem e logo ele irá para o quarto. Phyllis diz que espera que peguem logo o Mustafa. Hassan diz que ele não voltará a ver a luz do dia. Zeliha diz para Irsan pensar bem e pergunta se ele acha que a Gulnaz é a pessoa certa, se ele não viu o que ela fez ontem. Irsan diz para a irmã não começar e também viu como ela estava à noite. Phyllis avisa a Gulnaz que está no hospital pelo que aconteceu com Dilavé e manda ela cuidar do caso do ecrã. Hassan diz a Dilavé que ele deu um grande susto. Dilavé diz que está bem, ele não precisa se preocupar e pergunta se prenderam o Mustafa. Hassan diz que Kader deu a descrição de Mustafa para a polícia e vão pegá-lo. Esse homem está acabado. Gulnaz manda Ekran enviar flores para Nazan e diz que quando ela ligar para agradecê-lo, não é para ele ficar calado, que pense no que vai dizer. Ekran diz que está preparado, mas pobre mulher. Nervosa, Gulnaz pergunta se ele esqueceu do que a Nazan fez com elas. Ekran diz que não sabe, mas acha que Nazan gosta dele. Gulnaz diz que isso era o que queriam conseguir. Prepararam ele para isso. Nazan diz às crianças que a mãe deles e ela querem que eles façam algum esporte. Ela já falou no clube e eles começarão com o tênis. As crianças ficam animadas. Nazan alfineta Karsu, dizendo que assim educa as crianças. Com ironia, Karsu diz que não tinha pensado, ela tem razão, o que fariam sem ela? Karsu não deixa barato e diz para Nazan levar as crianças. Agora, aquilo será coisa dela. Ela será como a treinadora deles. Tilsen, Selim e Dennis insistem para Nazan ir com eles. Karsu diz que é claro, para Nazan passar um tempo de qualidade com os filhos. Que sorte que ela gosta de esportes e de educar as crianças. Agradeço você por ter acompanhado mais um resumo da novela Coração de Mãe. E não se esqueça de deixar o seu like se tiver gostado do vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês.